boa noite. Oh, aleluia, boa noite. Vamos orar, vamos adorar o nosso Pai. Fecha teus olhos, não liga para ninguém que está do teu lado. E você que está comigo pela internet, fecha também teus olhos. E começa a dizer para Deus que você o ama, que Ele é um Deus santo. Simplesmente deixa a adoração te envolver. O que é adoração? Você olha para Ele, você não pede nada para Deus. E você diz para Ele que Ele é tudo para você. Ele é um Deus santo. Pai, nós te adoramos. Tu és santo. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Tu és grandioso. Tu és o Deus todo suficiente. Tu és o Senhor que nos sara, Tu és o Senhor que nos cura. Tu és aquele que detém todo o poder. Toda a honra, toda a glória damos ao Teu nome. Tu és um Deus santo. Tu és santo, santo, santo. Ao Senhor toda a glória, toda a glória, toda a glória. Te amamos, Pai. Tu és aquele que está conosco o tempo todo. O Senhor nos guarda quando entramos e quando saímos de qualquer lugar. Antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe exatamente o que eu vou falar. Tu és aquele que sonda os nossos corações nessa noite. Tu és aquele que nos ama. Damos ao Senhor toda a honra, toda a glória. Tu és maravilhoso, Tu és extraordinário. Tu és um Deus bom para nós. A Tua bondade nos cerca de todos os lados. A Tua bondade nos cerca de todos os lados. O Senhor nos cerca com alegres cantos de livramento. A Tua boa mão está sobre nós, nos dando livramento, nos guardando. Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Não temos medo. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Não temos medo. Não temos medo, o Senhor está conosco o tempo todo. O Senhor nunca falha, nunca falha. O Senhor é a nossa vitória em toda e qualquer situação. Muito obrigada, Pai, porque aquilo que diante dos nossos olhos era impossível, o Senhor tornou possível. Era simplesmente impossível, impossível. O Senhor tornou possível. Te amamos, Pai, te amamos, te amamos, te amamos. Santo de Israel, maravilhoso Deus, poderoso Deus, glorioso Deus. O Senhor vai à nossa frente, endireitando os caminhos. O Senhor derrama sobre nós a Tua unção, o Teu óleo sobre a nossa cabeça. Muito obrigada, Pai, porque somos cercados de todos os lados. A Tua mão tem nos sustentado. Podemos dizer que Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és aquele que refrigera a nossa alma. Tu és aquele que refrigera a nossa alma nessa noite. O Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor é aquele que nos sara, o Senhor é aquele que nos cura. Tu és aquele que provê tudo para nós. Tu és o nosso provedor, os nossos celeiros transbordam da Tua provisão. Não temos medo da falta, porque essa sensação é mentirosa. Tu és bom para nós, Pai. Tu és extraordinário, Tu és maravilhoso. Tu és um Deus único e verdadeiro. Nós temos livre acesso ao trono da Tua graça. Nós te amamos, Pai, te amamos, te amamos, te amamos. Santo, santo, Tu és o Senhor do milagre, Tu és o Senhor do milagre. Tu és o Deus do improvável. Diante dos nossos olhos, Pai, era simplesmente improvável, mas o Senhor tornou provável. Muito obrigada por tão grande e poderosa salvação que nos alcançou um dia. Toda operação maligna contra nós nessa noite seja nada. Todo ataque de Satanás contra nós seja nada nessa noite. Todo plano, toda imagem, todo cenário mentiroso que Ele colocou diante dos nossos olhos
Essa imagem mentirosa é removida no poder do nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Nós te amamos, nós te amamos. Santo de Israel, Santo de Israel. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Obrigada pela palavra falada. Obrigada, Pai, porque contigo saltamos muralhas, andamos sobre as águas. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, nós te amamos. Santo, santo, santo. Tudo que temos pertence a ti. E o nosso coração tem muita gratidão nessa noite. Aleluia. Vamos pegar Isaías. Eu quero que você compreenda que no dia que você nasceu de novo, tudo mudou. E nascer de novo é uma transformação. Se você olhar para você, você não é mais a mesma pessoa. Você mudou. Por que você mudou? Porque você saiu da morte para a vida, você tem hoje uma nova natureza. E Ele promete que estaria caminhando conosco até o fim. Se você ler lá em Mateus, Jesus disse, olha, eu estarei com vocês. Vão, anunciem as nações, falem de mim. Eu estarei com vocês até o fim. Então, quem está conosco nessa noite? O Senhor está conosco. Ele está com você, Ele está comigo. Nós temos que aprender a ter um relacionamento mais íntimo com o nosso Pai Celestial. De intimidade, de você entrar na presença dEle com cânticos, com seu coração alegre. Deus é real, é palpável, é verdadeiro. Ele não é uma invenção. Deus nessa noite, Ele está olhando para você e para mim, Ele está em você, está em mim, por meio da nova natureza. A nova natureza traz a presença de Deus em você e em mim. Então, onde você anda, quando você entra, quando você sai, Ele guarda a sua entrada e a sua saída. Ele está com você, te abençoando. Você traz o abençoador. Nós temos que começar a olhar Deus de uma outra maneira. Ele não é contra você. Ele é por você. Quando você nasceu de novo, você saiu da morte para a vida, da família adâmica para a família de Deus. Então tem vida em você. Então existe uma autoridade sobre você. Lá em Isaías 41, a partir do versículo 10, está escrito assim. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Você tem que se lembrar sempre de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é no mundo espiritual. Quem tem planos de destruição contra nós? Satanás. Ele veio matar, roubar e destruir. As pessoas não são todas inimigas, mas o diabo usa as deformidades delas contra você, se você permitir. Como que você combate isso? Orando, abençoando. É fácil quando você entende. Quando você não entende, você fica com raiva do outro. Você acha que é o outro que é o problema. Não, é quem está por trás dele que é o problema. Então tem alguém que está detendo as tuas finanças, retendo a tua vida financeira. Tem alguém que está batalhando, pelejando contra você. E você tem que saber que ele é um anjo caído e que Deus te deu autoridade para pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá te causar. Então você tem que olhar para o teu filho que não está andando no caminho correto e saber que tem alguém que está puxando ele para esse caminho errado, usando amigos, usando situações, circunstâncias. O que você faz? Você repreende? Você se levanta em oração? Nós temos que aprender a sermos homens e mulheres de oração. Falando em oração, sexta-feira agora, dia 11,
Nós vamos estar aqui das 8 às 18, 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde, só para orar em línguas e ouvir a palavra. Se você quiser passar um tempo aqui, venha. Isso é encorajador. Porque às vezes sozinho você não tem ânimo para orar. Mas também você pode acessar o site parceirosdeoração.com.br. Site parceirosdeoração.com.br é só vozes masculinas e femininas orando em línguas para te encorajar. Por 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Liga e fica orando em línguas juntos. Tem um parceiro de oração. Por que é importante orar no Espírito Santo? Porque é o Espírito de Deus orando o plano perfeito de Deus para você. É o próprio Deus te dando a cola da melhor oração. Quando alguém fala para mim, Rita, eu preciso de uma oração forte, eu falo, você já ora em línguas? Não, então você tem de uma oração forte, tem que orar em línguas. Oração em línguas é oração forte. É a mais forte que eu conheço. Tem respostas poderosas, o diabo não entende o que você fala. Você está conectado diretamente com o céu. Não tem como não ser respondida essa oração. Essa é a oração mais forte que você poderia fazer para você mesmo. Ore em línguas. Coloque lá recados, bilhetes para você não esquecer, ore em línguas. Coloca lá na sua moto, ore em línguas. Você está lá dirigindo, olha para o guidão, está lá escrito, ore em línguas. Painel do seu carro, ore em línguas. Porque Deus, Ele deu para você e para mim um mecanismo poderoso para nos livrar de todas as coisas. Qualquer situação difícil que você esteja enfrentando, ore bastante em línguas, sente e ora, e ore, e ore, e ora. Porque é Ele te fortalecendo, é Ele te edificando. Tem um caminho. E olha só, vamos continuar. Versículo 12. Os que pelejam contra ti, buscá-los-á, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás e o vento os levará, e redemoinhos espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude de águas, e a terra seca em mananciais. Olha o que vai acontecer. Porque Ele está com você. O deserto vai se transformar em água. Você não terá mais sede. Você tem que trazer à memória o que te dá esperança na sua boca. Você tem que acordar e deitar pensando nas maravilhas de Deus para a tua vida. Quantas coisas Deus já fez para você. Quantos milagres já aconteceu na sua vida. Qual foi o maior milagre que Ele fez para você e para mim? O novo nascimento. Ele te tirou da morte para a vida. Não existe milagre maior do que esse. Pensa. Era impossível, por isso que é um dom de fé. Ele deu a fé dele para você nascer de novo, é de graça. Ele fez tudo. É por isso que Deus não pode intervir na sua vida se você não chamar por Ele, se você não orar. Se você não der autoridade a Deus, Ele não pode fazer nada na sua vida, porque Ele não vai violar o livre-arbítrio que Ele te deu. Comece a pensar sobre isso. Comece a entender que todos os dias são dias que Deus criou para que você se alegrasse neles.
Deus não quer que você ande por aí sobrecarregado, preocupado, ansioso. Nós temos que deixar a verdade de Deus fluir no seu coração. Esses dias, domingo à noite, eu comecei a ficar atribulada por uma situação e eu comecei a pensar, Deus, o Senhor nunca falhou? E Ele nunca falha. E eu deitei e dormi pensando em todas as bênçãos que Ele já tinha me dado. Todas as coisas boas que Ele já tinha feito para mim. Eu não deixei aqueles pensamentos de fracasso, de derrota, de medos e temores permanecerem no meu coração. Você não pode impedir que um pássaro fique voando sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Os pensamentos vêm, mas você pode espantá-los. Como que você espanta? Comece a pensar, você não está sozinho. Deus não te deu uma família para te ser pesado. Você não tem que agir como o mundo está agindo, você não é mais do mundo, você não deve pensar como o mundo pensa. E Deus sempre tem saídas maravilhosas. O diabo levanta tormentos para te atormentar e você tem que combater cada tormento de medo com a verdade estabelecida. Ele caminha com você, Ele está com você. Ele é o guarda de Israel, Ele é o santo que não dormita. Ele nunca dorme. Então por que você vai ficar acordado? Deixa Ele ficar acordado. E durma pensando o quanto Ele é bom para você. E na segunda-feira cedinho tudo estava resolvido, era uma mentira, era um engano, era uma situação, era um cenário mentiroso. Satanás prepara cenários mentirosos e tenta colocar diante dos teus olhos, não acredite. Rasgue tudo no poder da palavra. Deus nunca vai te deixar. Porque você o ama, você entregou sua vida para Ele, você está caminhando com Ele. Comece a pensar sobre isso. E ele fala assim, versículo 19, plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e a murta e a oliveira. Conjuntamente, porém, no ermo o cipreste, o omeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Aleluia! Pega um salmo que eu amo, que é o Salmo 139, onde fala que Deus nunca deixa de te enxergar. Salmo 139. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui essa noite. Então aproveite a presença dele para te curar. Aproveita a presença dele para te levantar, para te guiar, para alegrar teu coração, para você poder dormir em paz nessa noite. Não tenha medo. O Senhor tem respostas para você. Respostas maravilhosas. O Senhor, versículo 1 do Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não se serão escuras. As trevas
e a luz são a mesma coisa. Olha que poder, não importa trevas ou luz, Deus está com você, Ele te enxerga. Então vamos orar um pouquinho, fecha teus olhos. Comece a pensar no quanto Deus é bom para você. Marciana, me ajuda a cantar aquela música. A voz do Senhor, poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. O Senhor é digno, Pai, de todo louvor. Toda honra, toda glória seja dado a Ti. Tudo que há em nós, Pai, bendiz o Teu santo nome, Pai. Tudo que há em nós, bendiz o Teu santo nome, Pai. Obrigada, Pai, que o Senhor nos perdoou. Foi o Senhor que nos perdoou, Pai. Obrigada, Pai, mediante a fé. Foi o Senhor que nos deu graça e glória, nos deu salvação. Obrigada, Pai, porque a nossa casa é guardada. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Santo de Israel. Santo, Santo de Israel. Santo de Israel. Não há Deus maior. Senhor, não há Deus maior. Não há Deus melhor. Sim, Pai, não há Deus maior e melhor do que Ti, Pai. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior.
nós te adoramos, Senhor. Não há Deus melhor, te amamos, Pai. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Te amamos, Senhor, para o seu louvor. Foi tudo para a honra e glória do teu nome, Pai, nós te amamos. Para o seu louvor. Te amamos, Pai, por sua graça, nós te amamos, Pai. Obrigada por sua doce unção presente no nosso meio. Obrigada, Pai. Obrigada. Não há Deus maior, não há, Pai, Deus maior do que o Senhor. Não há Deus melhor, adore ao Senhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Te amamos, Pai, nós te amamos. Não há Deus maior. O Senhor é maior do que qualquer circunstância, Pai. O Senhor é maior, Pai. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Nós te amamos. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Aleluia, Jesus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor. Te amamos, Pai, para o seu louvor, para o seu louvor. Nós te amamos. Nós te amamos, rendemos o nosso coração diante de Ti, rendemos o nosso coração, Pai, diante de Ti, derramamos o nosso coração diante de Ti, Pai, derramamos o nosso coração. Não há Deus maior, não há, não há Deus melhor. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o teu louvor, para o seu
ontem na terra foi o Senhor que fez, para o teu louvor. Obrigada, Pai, obrigada por tua palavra que é a verdade na nossa vida, Pai. Ela é a verdade em tudo na nossa vida, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos. Obrigada, Pai, obrigada. Aleluia. Oh, aleluia. Deus de socorro, bem presente na angústia. Não há outro como o Senhor. Pega Josué, 6º livro da Bíblia. Vamos lá para o começo. Josué, capítulo 1 de Josué. Olha o que ele disse para Josué. Ele fala para você e para mim. Aleluia. Versículo 5, Josué 1, a partir do 5. Capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Bem-sucedido é você e sou eu. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Pega Hebreus, último capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 13. Aleluia. Lá no final da Bíblia quase. Não há Deus maior, não há. Não há Deus melhor, não há. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Versículo 5. Aleluia. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Jesus é o mesmo e o será para sempre. Oh, aleluia. Versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nunca se esqueça disso. Estamos passando por este mundo. Estamos aqui, mas não fazemos mais parte deste mundo. Pelo contrário, o que Deus deseja e espera de você e de mim? Que a vida dele em mim e em você saia de nós e mude pessoas. Porque o que Deus mais ama nesse mundo? Pessoas. Deus ama pessoas. Deus não é contra pessoas. Deus busca trazê-las todas para o céu. O céu só vai entrar no céu quem nasceu de novo. Achei interessante a carta desse mês do Ala, eu vou colocar no site, que ele diz que as pessoas acham que é só dizer eu creio em Jesus para ser salvo. Mas crer em Jesus significa transformação de vida.
Ninguém que crê em Jesus continua do mesmo jeito. Você sai da morte para a vida. Você não pensa mais como antes. Os seus valores não são os mesmos de antes. Ele diz, é tão comum hoje você ver as pessoas no pódio, as pessoas tendo vitórias e erguendo os prêmios, eles falam, é para Jesus. Mas você olha para a vida deles, eles não têm Jesus. Eles não andam como Jesus. Eles não pensam como Jesus. Não é porque alguém diz para você que tem Jesus, que de verdade ele nasceu de novo. Porque nascer de novo diz para você e para mim que houve uma conversão, uma mudança de direção. Nunca mais você é a mesma pessoa. Eu não sou mais a Rita de 30 e poucos anos atrás. Não sou mais a mesma, eu mudei. E foi no piscar de olhos, entre um passo e outro, tudo mudou. Entre eu sentar na minha cama naquela noite e abrir meu coração, me humilhei diante de Deus. Disse, olha, eu não dou conta. Eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero mais as minhas verdades, estou cansada delas, eu quero a tua verdade. Nascer de novo diz que você vai estar diante de Deus dizendo, Pai, eu não quero mais continuar nessa vida, eu quero ser diferente. Não quero mais agir desse jeito, eu não quero mais continuar dessa maneira, me ajuda. Eu não quero mais continuar na família de Adão, eu quero entrar na tua família. Todos nós nascemos um dia na família de Adão. Primeiro nascimento, nascemos da raça humana. Você nasceu nesse planeta morto, com a natureza caída, todos nós nascemos assim. Não importa onde você tenha nascido, a sentença de morte está sobre todo aquele que nasce nesse planeta. Por isso Jesus veio. Ele veio do céu para te dar um nascimento do céu, uma semente incorruptível. E quando você entende isso, você saiu para uma vida nova. E você tem que crescer na sua salvação. Deus quer que você comece a pensar como Ele pensa. Que Ele criou o céu e a terra. Ele criou tudo que você enxerga. Ele criou você. Aliás, Ele criou Adão, a semente. E nós viemos dessa semente. Deus te encontrou no ventre da tua mãe, mas não foi Ele que te formou naquele exato momento com as mãos dele. Ele criou alguém, Adão. E Adão usou a lei de Gênesis, crescer e multiplicar-vos sobre a terra. Isso acontece até hoje. A palavra dele é verdade. Nós nascemos em uma raça caída, perdida. Era impossível nós entrarmos no céu pelos nossos próprios esforços. Eu achava que eu era boa o suficiente, porque eu era muito patricinha. Não bebia, não fumava, não ia em festas, usava toda uma roupa recatada, não era de muitos amigos, era uma ótima aluna, uma boa filha. Eu pensava, se alguém tem que ir para o céu, eu vou para o céu. Só que eu estava errada. Eu estava morta e não sabia. Até que alguém me amou o suficiente para me dar uma Bíblia e falar, olha, você não conhece Deus. E ela tinha razão, eu não conhecia. Eu conhecia uma estrutura religiosa, mas eu não conhecia Deus. E hoje a gente caminha para conhecer o coração do nosso Pai. Você precisa correr para Ele. A irmã da Marciana falou algo interessante. A gente não dá para você tercializar. Como que era a frase mesmo, Marciana? Não terci... Você não pode tercializar a sua vida para outra pessoa. Está dizendo, você não pode pedir para alguém, ora por mim, e você continua do mesmo jeito, pensando da mesma forma que o mundo pensa.
Você não pode tercializar isso, você precisa buscar ter intimidade com o Pai. Por isso que ele compara com o casamento, que é algo mais íntimo do que ser uma só carne com alguém. É impossível. Ele diz, você é um só espírito comigo. Você pode ser uma só carne com o João, com a Maria, mas você é um só espírito comigo, você não vai perecer, porque ele é teimoso, ou porque ela é teimosa. Porque a mulher santa santifica o marido, o homem santo santifica a esposa. Percebe como Deus tenta de todos os jeitos nos levar para o céu? Ele quer te levar para o céu o tempo todo. Aliás, nós já estamos no caminho para o céu. Se você fechar teus olhos hoje, você vai abrir na eternidade no céu, aleluia. Porque você nasceu de novo. Você entendeu a salvação. E nós queremos que toda a nossa casa esteja indo para o céu. Nós não queremos que a nossa casa seja uma casa de fachada, nós queremos que todos trilhem o caminho da santidade. Quando eu era recém-convertido, eu queria que todo mundo fizesse a oração do pecador. Eu ficava feliz, nossa, quantos já fizeram, só que eles faziam. Mas não nasceram de novo. Se você chegar para alguém e dizer, olha, você ama Deus, ele vai falar, eu amo. Você quer Jesus? Ele vai dizer, eu quero. Aí você pensa, ai, nasceu de novo. Não, não nasceu de novo, não entendeu nada, ele só repetiu uma oração com você. Ele tem que, de verdade, de todo o coração dele, entender que ele precisa sair da morte para a vida. Então vamos continuar aqui. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós temos uma cidade que não é aqui na terra, é permanente no céu. Versículo 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Prática do bem. Não pagamos o mal com o mal, pagamos com a prática do bem. Mateus 28, olha Jesus falando aqui, Mateus 28. Aleluia. Obrigada, Pai, por essa noite magnífica. Obrigada pela Tua palavra que é tão viva. Obrigada pela Tua palavra que é tão cortante, que é tão eficaz. Obrigada pela Tua palavra que criou todas as coisas, no poder do Teu Espírito. O Senhor falou e tudo foi feito. O Senhor criou todas as coisas. E nessa noite nós podemos dizer que Tu és o nosso socorro bem, bem presente na hora da angústia. Pai, em cada casa que está comigo nessa noite reunida, aqui ou pela internet, Senhor, opera milagre, opera mudança, opera salvação, opera conversão, opera cura, opera milagre, opera transformação, opera mudança, opera nessa noite, Pai. Nós Te damos a autoridade para entrar em toda essa situação e resolva para nós. Nós queremos deitar nessa noite em paz e levantarmos em paz amanhã, sem temor, sem medo, porque o Senhor vela pelo nosso sono, porque o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Aquilo que diante dos nossos olhos é improvável, é impossível, o Senhor torna provável. O Senhor torna provável, porque Tu és o Deus todo suficiente. Tu és todo suficiente para fazer infinitamente mais nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, na nossa família, na nossa casa, nos nossos sobrinhos, nos nossos irmãos. Pai, toda trama de Satanás contra nós, tudo aquilo que ele tramou para ser vergonha e humilhação, que nessa noite ele seja esmagado pelos Teus pés, Pai.
em cada família, em cada casa, em cada um de nós, haja nessa noite um canto de vitória. Um canto de vitória, um canto de vitória. Que todo encantamento de Satanás sobre os nossos filhos, todo encantamento, Pai, seja destruído. Que os olhos deles sejam iluminados com a verdade eterna, de grande e poderosa salvação. Nessa noite o teu braço não é curto para que não possa nos alcançar. É o Senhor que nos alcançou com o teu braço poderoso. É o Senhor que nos tira de profundas águas e firma os nossos pés na rocha. Obrigada, Pai, muito obrigada por essa noite extraordinária. Noite de mudança dos nossos corações, dos nossos chamados. É o Senhor que promove no meio da igreja. É o Senhor que nos coroa de graça. É o Senhor que nos cerca com alegres cantos de livramento. É o Senhor que está conosco o tempo todo. E o Senhor é fiel e bom para nós. E o nosso coração nessa noite tem muita, muita gratidão. Oh, aleluia. Mateus 28, 18. Eu termino nessa noite com essa fala de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Quem está com você? Ele, todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E assim se termina a reunião nessa noite orando. Aleluia! Está toda bonita? Oh, glória, boa noite, amados. Enquanto a pastora estava falando, veio à minha mente: como é que você sabe que você nasceu de novo? Porque Jesus, ele prometeu o reino àquele que nascesse de novo. Duas pessoas podem aceitar Jesus e fazer aquela oração de aceitação. Mas se não houver essa diferença na sua vida, e a diferença na sua vida vai acontecer quando você trocar a sua opinião, quando você trocar a sua decisão, quando você deixar de lado os teus desejos, anseios, e passar a obedecer o que está na palavra de Deus. Aquele que nasce de novo, verdadeiramente obedece a palavra de Deus. Não de boca. Que Jesus mesmo disse: não são aqueles que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino, mas aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem. Aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e faz uma opção: eu não vou fazer mais do meu jeito. Eu vou fazer como está na palavra de Deus. Esse verdadeiramente vai receber todas as promessas da palavra de Deus. Todas as promessas do Pai estarão presentes na vida dele. Porque ele decidiu viver como está na palavra de Deus. Vou contar um relato rápido aqui para os irmãos. Eu estava viajando e há um juiz muito famoso atualmente no Brasil hoje, né, que eu não vou falar o nome. E é de praxe, a mesa toda que estávamos, falar mal do juiz, falar das decisões dele, que não estão certas, decisões duras. E eu fui para o quarto, já era meio tarde,
e decidi, nossa, Senhor, mas realmente esse juiz, Senhor, coloque a tua mão sobre ele. Coloque a tua mão, Pai. E Deus me disse, foi muito claro no meu coração: ore por ele. Diga para Satanás sair da mente dele. Ore por ele com amor. E eu fiquei assim porque estamos acostumados a falar, não mal, mas não falar bem daquele que está fazendo coisas erradas. E naquele momento eu falei, se a palavra de Deus diz que é para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. E não diz que é para a gente pedir para Deus pesar a mão sobre a pessoa. Diz que é para nós orarmos. E eu orei por aquele homem, de todo o meu coração, como Deus disse que era para eu fazer. E ele tomou no dia seguinte, ou dali 2 dias, eu não lembro exatamente, uma decisão mais amena sobre as decisões que ele estava tomando acerca de outras pessoas. Como disse a pastora, nossa luta não é contra a pessoa. Deus ama a todos. Deus quer que todos se convertam. Não é só a nossa família. Deus quer que todos se convertam. Deus quer levar todos para o céu. Deus ama a todos. E nós, como filhos de Deus, devemos ter a mesma conduta que o nosso Senhor. A nossa conduta não pode ser diferente da que Jesus teve. O nosso amor deve ser um amor de salvação. O nosso amor para com a família deve ser o amor de salvação. Não é o amor que agrada, mas é o amor que revoluciona, o amor que muda o outro. O amor que faz com que o outro enxergue em você quem é Jesus Cristo. E não o amor que você vai receber um abraço no outro dia. Esse amor de Deus, às vezes, você tem que falar duro com o filho. Esse amor, você tem que falar a verdade para com as pessoas. É o amor que aproxima o outro de Deus. O que nós temos orado pelas nossas casas? O que temos orado e pedido a Deus pelos nossos filhos? Se nós queremos Deus somente para trazer prosperidade, alegria, paz na casa, às vezes você consegue isso de uma outra maneira. Mas salvação só se tem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação é o que nós temos que orar para que tenha na nossa casa. Salvação é o que nós temos que pedir ao Senhor e orar por aqueles que estão à nossa volta. Porque esse é o melhor presente que você pode dar para aqueles que estão à sua volta. Para os teus amigos, o que adianta ser bom para os seus amigos, mas não apresentar Jesus a eles? O que adianta você ser bom para o seu filho, você orar para ele sair de um problema, você orar para que ele seja próspero, você orar para que ele vença isso, vença aquilo, mas e se ele não tiver salvação? Nós temos que orar para que a nossa casa se curve a Jesus. Para que a nossa casa se ajoelhe diante daquele que nos deu salvação. Nós temos que orar para que a nossa casa verdadeiramente nasça de novo. As pessoas têm Jesus na boca, mas não têm uma vida que mostre que Jesus está presente. É tempo, amados. É tempo dos fins.
Está claro? Não há muito tempo. Não há muito tempo. Eu não sei se Jesus virá na nossa geração ou na seguinte. Mas está evidente que Jesus está às portas. E o nosso posicionamento de viver a verdade e optar por aquilo que está na palavra de Deus tem que ser vivo e forte na nossa vida todos os dias. Para que o Senhor Jesus não seja aquele que seja ouvido por meio das nossas palavras, mas que seja vivido o dia todo por meio das nossas ações, por meio das nossas orações, por meio das nossas decisões. Então, amados, verdadeiramente, quem nasce de novo é aquele que obedece. Em todas as áreas das nossas vidas. Em todas. Amém? Pai amado, nós te damos louvor. Nós te adoramos nessa noite, Senhor, porque temos a tua palavra, porque temos a tua verdade. E a tua verdade, ó Pai, muda todas as coisas. A tua verdade transforma. A tua verdade, ó Pai, lança fora a mentira das nossas vidas. Obrigada, Pai. Nós oramos nessa noite para que toda a nossa casa nasça de novo, Senhor. Nasça de novo, Senhor. Todos os nossos esposos, esposas, filhos e toda a nossa descendência, Senhor. Que eles se curvem, Pai querido, à tua verdade, Senhor. Que eles se curvem, Senhor, ao nosso Senhor Jesus. Que eles se curvem, Senhor, à obra poderosa do nosso Salvador naquela cruz, Pai. A tua palavra é a verdade, Pai. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a sua palavra permanece, Pai. Porque ela não muda. Porque ela é a verdade, Pai. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui ouvindo a tua verdade, ouvindo a tua palavra, Pai. Que saiamos daqui transformados, Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, verdadeiramente, Pai, querendo buscar e obedecer a tua palavra, a tua verdade. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela pastora Rita, Senhor, que incessantemente busca a tua palavra e a propaga com a sua vida, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor, buscando a tua palavra e a tua verdade, Senhor. Que saiamos transformados, porque a tua palavra é poder. E a tua palavra nunca volta vazia. Obrigada, Senhor, te agradecemos por essa noite em nome de Jesus. Amém.